A gente tem falado sobre Josué, certo? Nessa parte aí, falamos um pouco sobre as tentativas, né, de formar a história de Israel. E a gente vai continuar trabalhando essa perspectiva, só que hoje a gente vai iniciar sobre o livro de Juízes. E aí eu vou compartilhar aqui um material com vocês, depois eu vou mandar para o grupo lá, e aí a partir disso a gente vai desenvolvendo algumas ideias. Hoje eu vou mandar, a gente vai ler esse material, a gente vai conversar aqui, e eu vou mandar para o grupo também alguns vídeos sobre algumas histórias relativas ao livro de Juízes. Eu sempre falo com você, nas minhas aulas de Bíblia sobre as perspectivas que a gente tem, né, de analisar a Bíblia. Então, tem a perspectiva fundamentalista, que é aquela em que está escrito, aconteceu, é isso mesmo, não se discute. Então, a serpente falou, a serpente falou. Moisés abriu o mar abriu, não se discute. Então, essa é a fundamentalista. Tem a perspectiva dogmática, né, que é aquela da doutrina. A doutrina vai dizer como você tem que interpretar o texto bíblico. Por exemplo, façamos o homem nossa imagem e semelhança. A doutrina cristã diz que o façamos, fala da trindade. Então, é a trindade, pronto, acabou. Tem a histórico-crítica, que é aquela que vai tentar analisar. Macronutrientes. Raras exceções, como por exemplo mel, é por carboidrato. E as proteínas de origem animal, elas têm Jazete, fecha o som aí. Não tem carboidrato. Por isso que os cogumelos não fazem parte do reino animal, mas também não fazem o reino vegetal. Jazete, fecha aí, tá falando aí cogumelo aí do som aí, Jazete. O que acontece? Ah, não. Valeu. Aí, por exemplo, a histórico-crítica é quando você vai avaliar não apenas o processo de tradução, mas os documentos, né? O que levou à formação dos documentos, dos textos, e aí por diante. E a político-social é a que tenta entender os aspectos políticos, sociais, né? Históricos, que nortearam não apenas a produção, mas também a interpretação dos textos. Então, toda vez que a gente fala de um texto bíblico, as pessoas, os comentários, os pastores vão sempre estar dentro de uma dessas perspectivas, de maneira geral. Então, eu vou estar falando para vocês aqui, conversando nesse texto, e vou mandar uns vídeos, cada um dentro de uma dessas outras perspectivas. Só para a gente ter uma ideia, né, poder comparar o que cada discurso difere um do outro, e aí você fazer sua escolha da caminhada de análise do texto. De qualquer forma, seria interessante a gente tentar, independente da linha que a gente siga, tentar pegar a mensagem do texto, né? Não estar preso tanto à literalidade, mas tentar, de alguma forma, captar a mensagem que o texto teria para que a gente possa trabalhar ele nos nossos dias, né? Mas, dependendo de uma linha ou outra, isso pode ficar mais difícil, mas essa seria uma caminhada para a gente tentar trabalhar aí, certo? Muito bem. Tá todo mundo vendo o texto aí? Tem um pessoal que vai entrar aqui. Foi. Beleza. Eu vou lendo aqui, qualquer pergunta que aparecer, vocês vão falando aí. Ó. O livro de Juízes e a sua colaboração para a história de Israel. O livro dos Juízes narra justamente a história dos juízes de Israel na parte central do livro, entre os quais se distinguem Otoniel, Aod, Baraque e Débora, Gedeão, Jefité e Sansão, chamados os juízes maiores, cuja história aparece com algum detalhe. É aqui que se encontra, por exemplo, a história de Sansão e da traição da mulher Dalila. O livro contém também relatos de várias lutas, como, por exemplo, as de Sansão contra os filisteus, lutas estas que forjaram a alma nacional de Israel.
Apesar do nome Juízes, algumas dessas personagens foram libertadores ou heróis populares. Mais uma vez, o sentido religioso do livro é que a derrota, aqui militar, é castigo pela desobediência e a vitória a consequência do retorno de Deus. Igual a gente hoje, por exemplo, né, na nossa época, as pessoas pensam assim: a pessoa é rica, né, dá o maior dízimo da igreja, então ele é abençoado por Deus. A pessoa é pobre, dá o menor dízimo da igreja, então Deus não o abençoa tanto. Hoje, dentro da nossa realidade, nós atrelamos a bênção de Deus ao sucesso financeiro. Na época do Antigo Testamento, a bênção de Deus era atrelada, né, às conquistas, às vitórias. Então, se um povo era vitorioso nas guerras, isso era sinal que Deus estava abençoando. Se perdeu uma guerra, é sinal de que o povo estava em pecado e aí Deus estava punindo. É a mesma perspectiva que as pessoas têm hoje. Muita gente pensa assim: ah, eu estou doente, ah, Deus está me castigando, eu fiz alguma coisa errada, ah, eu fui curado, ah, Deus está me abençoando, eu sou santo, Deus me abençoou aqui e tal. Então, muita gente acha que a vitória ou a derrota são sinônimos, né, ou estão atrelados à relação com Deus. Isso é uma forma de pensar em muitos textos bíblicos, porém, outros vão defender ideias diferentes. O livro de Jó e Eclesiastes vão apresentar que, por exemplo, o sofrimento está aí para todo mundo. Eclesiastes vai dizer que tudo é vaidade. Então, qualquer vitória que você acha que tenha é pura vaidade, porque é passageiro. E a derrota também, porque tem gente que se vangloria na derrota, né? Tem gente que você fala assim: ah, tô com a dor de cabeça. Aí a pessoa: ah, eu tô com a úlcera. Aí o outro você fala assim: ah, eu tô com um problema na vista. Aí o outro: ih, eu tô tendo infarto, né? Tem gente que quer se vangloriar até na doença para os outros, quer ser melhor do que os outros até na doença. Então o texto de Eclesiastes vai mostrar que tudo é vaidade. E o Boa texto noite. de... Alô? Ou não, boa noite. Desculpa aí, professor. Entrei atrasado aí, foi mal. Ah, tá. Aí entra já atrapalhando a aula, né, irmão? Normal. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Aí o que acontece? O livro de Jó, ele já vai mostrar que o justo sofre, e às vezes não tem motivo nenhum. Então, apesar dessa mentalidade de atrelar a vitória a um bom comportamento e a bênção de Deus, e a derrota a um mau comportamento e a punição de Deus, existem livros ao longo do Antigo Testamento que detonam essa perspectiva, né, de bênção e maldição a partir de um bom comportamento ou de sacrifícios e coisas assim para Deus. O livro de Juízes, então, ele vai colaborar, obviamente, em apresentar um segundo momento nesse processo da possibilidade da história de Israel. Então, você tem um grupo que sai lá do Egito, né, um grupo que está dividido, um grupo nômade. Né, a gente tem visto aí as dificuldades de entender como é que esse grupo se forma. Então, esse grupo sai do Egito, passa pelo deserto, chega à Terra Prometida. Então, eles deixam de ser um grupo nômade para ser um grupo que se estabelece num determinado local, e agora eles passam a ser uma sociedade tribal. O livro de Juízes, ele narra esse princípio de uma sociedade tribal, onde as pessoas compartilham tudo, onde os clãs compartilham o poder. Você não tem o rei ainda, você não tem uma monarquia. A monarquia vai surgir depois. Então, essa sociedade ela é mais unânime, né? E os juízes vão surgir como pessoas, né, de nome, de renome, que realizaram grandes proezas, mas que ajudaram a unificar esse grupo, que a princípio surge de maneira tribal. Então, é importante a gente pensar nisso. Então, esse princípio do povo de Israel, ele não nasceu com o rei, com a monarquia. Né? Você tem essas etapas. E isso é legal a gente pensar. Tá? Essa estrutura de pensamento de grupo, ela deve ser analisada de acordo com o livro que a gente está lendo.
Isso é importante a gente estar analisando, certo? Vamos lá, compreendendo a formação do texto, né? A Bíblia é um livro que possui duas origens, uma espiritual e outra humana. Deus orientou homens e, segundo alguns, até mulheres, para escreverem suas histórias e apresentarem a salvação através da obediência às Escrituras. Mas, sendo um livro humano, ele possui gêneros literários. E um dos gêneros conhecidos que tem a ver com o livro de Juízes é a saga. Saga, contos que se ligam a lugares, pessoas, costumes, modos de vida dos quais se quer explicar a origem, o valor, o caráter sagrado de qualquer fenômeno que chama a atenção. A saga se chama etiológica quando procura a causa de um fenômeno. Por exemplo, para explicar a existência de uma vegetação pobre e espinhosa na região sul-ocidental do Mar Morto, surgiu a lenda de Sodoma e Gomorra, a chuva de enxofre. A origem de várias estátuas de pedra formadas pela erosão é explicada pela história da mulher de Jó, que foi transformada em estátua. A narrativa de Caim e Abel é outra, para explicar a origem de uma tribo cujos integrantes tinham um sinal na testa. Explicavam que Deus colocara um sinal em Caim para que ninguém o matasse, e daí este sinal ficou para a desobediência. O próprio nome de Caim é inventado, porque a tribo tinha o nome de Cainitas, e eles deduziram que seu fundador devia chamar-se Caim. Deixar claro uma coisa, essa explicação aqui, qual é a linha dessa explicação? É fundamentalista? Obviamente que não, porque a linha fundamentalista entende o seguinte: está escrito na Bíblia, aconteceu exatamente como está escrito lá. A dogmática vai depender da doutrina. E a doutrina, geralmente, ela tem fundamentos ou bases fundamentalistas. Então, essa explicação, ela é doutrinária? Também não. Essa explicação é histórico-crítica? Sim. É crítica. Hã? Fala, Francisco. É crítica, é crítica. Sim, então. Por que ela é histórico-crítica? Porque ela tenta investigar, entender, a partir de uma circunstância, a partir de fenômenos literários, o que aquelas histórias podem estar querendo dizer. E, a partir disso, como eu poderia usá-las hoje. Então, com isso aqui, dá para ver bem claro a diferença de cada uma das linhas. E como cada uma dessas linhas vão usar o texto, vão entender a sua mensagem e repassar essa mensagem para as pessoas, certo? Então, ao ler isso, gente, não entenda que essa é, então eu aprendi tudo errado, essa é a maneira de entender, então falaram tudo errado. Não, o que você ouviu até hoje foi uma determinada linha de pensamento, foi uma determinada linha de interpretação. E o que eu estou apresentando hoje para você é uma outra linha. Você não precisa concordar, mas você precisa entender que essa linha existe. Por isso que eu vou mandar para vocês também hoje alguns vídeos com outras linhas de explicação sobre a saga, sobre as histórias de Sansão, porque cada uma das linhas vão te ajudar ou vão te apresentar uma perspectiva. E a gente precisa saber transitar por isso, até para saber onde que a gente está pisando. Deu para entender isso, gente? Alguma pergunta, dúvida, reclamação? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos seguir. A saga se chama etimológica quando é para explicar um nome. Existe na Palestina uma Ramá, Lequi, Montanha da Queixada. Para explicar a origem deste nome, eles inventaram a história de Sansão, um homem muito forte que lutara contra muitos inimigos usando uma queixada e os venceram. Gente, se você pensar num personagem
da Bíblia, ou num personagem, né, da história geral, que é parecido com Sansão, quem você pensaria assim? Você já leu a história de Sansão, todo mundo aqui é crente, já leu, aprendeu na IBD, né, e tal. Qual seria um personagem da história geral que seria parecido com Sansão? Schwarzenegger. Schwarzenegger? E o filme de Conan. Até eu fui Conan o Bárbaro. O Bárbaro. Hércules. Vamos pensar algo mais antigo. É Hércules. Conan foi ótimo, cara. O problema é que Conan não luta por um povo, luta por ele mesmo, mas tudo bem. Mas é isso aí. Então, se você pensar na história de Hércules, é muito parecido com a história de Sansão. E aí, né, alguns vão dizer assim, a Bíblia copiou, né, a Bíblia foi copiada, qual surgiu primeiro, né, e tal. A questão não é essa. A questão é que cada cultura tem os seus heróis. E quem é o herói? Isso é muito legal, né? Eu vi o Pedro Bial numa entrevista falando uma vez sobre o pessoal do BBB, né? Aí ele falou: esses são os heróis. Cara, isso é de uma... eu entendo ele. Ele quer fazer Ibope, né? Aquele programa idiota, uma boçalidade, esse negócio de Big Brother. É fruto desse nosso tempo alienado, superficial, né? Fala a verdade, cara. Tô assinante. Tá assinando? Então, lamentável, irmão. Você já torce para time de futebol aí da BBB? Pô, então... Fala a verdade, pô. Tu é assinante, conta a verdade. Fala a verdade. Eu vejo de graça na TV da Gato Net. Aleluia. Mas, assim, quando ele chama aquele pessoal que está lá comendo, bebendo, lutando para ganhar dinheiro de herói, assim é matar o termo. Porque quem é o herói, em termos gerais? O herói é aquele que dá a sua vida pela de outro. É aquele que se sacrifica pelo outro. Tem muita gente que fala assim, os bombeiros são os heróis. Cara, o papel do bombeiro é fundamental para a sociedade. Eu admiro o trabalho dos caras. Os caras têm um trabalho excelente. Mas eles fazem concurso, eles têm um salário. Isso não é ser herói. O herói é o cara que faz o que faz sem ter algo em troca, sem ter um retorno. É o cara que perde a vida. E toda cultura tem o seu herói. Toda cultura tem as suas figuras, né? Que vão lá, dão a vida, se esforçam. Né? Você vê que nos filmes de heróis, o cara perdeu a família, né? O cara perdeu tudo. Aí, diante disso, ele vai lá, trava a luta, né, do bem contra o mal. O herói é esse tipo de pessoa. Então, assim, um PM, cara, é um trabalho menosprezado, desvalorizado, né? Ganha pouco, enfrenta bandido de tudo quanto é lado. Mas o cara não é herói. O cara faz o concurso, o cara está lá porque quer, o cara ganha um salário. Não dá para dizer que é herói na literalidade do termo, certo? O bombeiro, o médico, né? O PM. Por quê? Eles estudaram, eles escolheram isso, eles ganham para isso, né? O pastor da igreja é um herói. Não é, cara. Porque assim, o pastor estudou para isso, né? Ele quis isso, né? Ele ganha para isso. Mas não ganha muito, sofre e tal. Então sai da igreja e vai arrumar outro emprego, né? O cara pode fazer isso. O herói, né, dentro das mitologias, é o cara que se vê numa situação de tamanho sofrimento, né? Tamanha complicação que não tem outro jeito senão partir para a briga. E ele perde. Os 300 de Esparta, por exemplo, né, parecido com a história dos 300 de Gideão, mas ao contrário lá, né, os 300 de Esparta, eles morrem.
eles se perdem, né? Leônidas, ele morre. E essa é a ideia do herói, né? Esse é o tipo de pessoa que é louvada. Sansão, ele é esse herói, ele dá a vida dele, fez um monte de besteira, fez um monte de coisa, mas no final ele dá a vida dele para derrotar os inimigos. Davi foi herói? Davi não foi herói de nada, meu irmão. O cara foi lá, matou, roubou, mentiu, mas o cara estava no reinado dele, estava lá garantido dele. Então, essa ideia do herói, em termos assim da literatura, da mitologia, para a gente tem que ser bem entendido. Porque eu faço um trabalho que requer muito sofrimento. Beleza. Mas você ganha um salário, então você não é herói. Entendeu? Se você é recompensado de alguma maneira, você não é herói. Ninguém é herói se é recompensado de alguma maneira. O herói é aquele que não é recompensado pelo seu sacrifício. Isso é algo legal para a gente pensar, né? É claro que vai ter pessoas que vão dizer que não é, né, isso, não precisa ser tão literal, tão radical, tão não sei o quê, né, que a pessoa está lá dando sangue por um bem maior, mas se ganha salário, se tem algum nível de recompensa, pensa sem menosprezar, né, o martírio dos outros, mas não é herói. Então, esse negócio de, né, valorizar o sofrimento é coisa até de político. Tem político de que o cara ganha 30 mil, 40 mil no básico e o cara diz que é herói porque está lutando pela nação. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter em mente. E quando a gente vai falar, por exemplo, de Sansão, a história de Hércules também, né? Então, toda cultura vai ter os seus heróis, vai ter as suas grandes personagens que lutaram, né, que venceram, que deram um nome, né, para que determinada situação fosse resolvida. Então, ao ler a Bíblia, isso está presente? Está presente. Então, pensar nisso é legal, certo? O pessoal aí, fã do BBB, aí está todo mundo se manifestando aí, não é brincadeira não, né? Vamos lá. O caso das filhas de Ló, em Gênesis 19, é uma história difamatória contra os amonitas e moabitas, tradicionais inimigos de Israel. Amon e Moabe significam do pai. Outras sagas da Bíblia, a de Noé embriagado, a briga de Labão com Jacó. A saga se chama heróica quando tem por finalidade engrandecer a vida dos heróis do passado. O valor da saga está na riqueza popular, folclórica, que ela traz. Nem sempre há lição em cada uma, mas a fartura de detalhes que ela traz mostra a mentalidade do povo. Seu valor é maior para a crítica literária. Eu havia falado isso com vocês quando falei da narrativa. Algumas narrativas não têm um valor, não tem o que fazer, né? A mesma coisa algumas histórias, né, de algumas sagas. Então, o que fazer? O que isso traz? Qual a sugestão que isso dá? Às vezes nenhuma. Mas isso serve, às vezes, para manter, né, a ideia de grupo, a mentalidade de grupo viva, para unificar o grupo, mas uma moral da história, uma lição, às vezes não temos. Então, isso também é legal pensar. Algumas histórias do Antigo Testamento, às vezes, não tem lição nenhuma. Está lá apenas para poder, né, criar essa identidade do grupo, dar a noção de povo, mas uma lição realmente não tem. Conhecer o processo de formação dos textos é fundamental para que possamos entender o pano de fundo da história de Israel, principalmente o período dos chamados juízes, pois as histórias de guerras, vitórias e batalhas apresentam a relação que Israel, naquela época, possuía com o Senhor e como esta relação beneficiava ou não o povo. E aí algumas perguntas, né?
Eu botei aqui em grupo, mas pode ser individual. Qual a mensagem que a história de Sansão apresenta para os cristãos nos dias de hoje? Se Israel teve uma juíza, por que o preconceito com a liderança feminina em nossos dias? Qual a mensagem do livro de Juízes para os nossos dias? Então, diante disso que a gente leu, que eu expliquei, você vai responder essas perguntas. Eu vou mandar uns vídeos para vocês vão assistir esses vídeos, e baseado nesses vídeos também, você vai poder fazer essas perguntas. E aí você faz isso, me manda, e aí é parte da nossa atividade aí, entendeu? Então eu vou mandar lá para o grupo esse texto que a gente leu, que eu expliquei. Você vai responder essas perguntas, ver o vídeo e pode me mandar isso até a próxima aula, beleza? A aula de hoje é isso aí, né? Só para a gente ter uma ideia de mais esse gênero literário, da importância dele, e os vídeos vão ajudar a gente a ter outras linhas de pensamento. Lembrando, você não é obrigado a concordar com isso que eu falei agora, né? Sobre a saga, sobre o herói. Por isso eu vou te mandar vídeos de outras linhas de pensamento, fundamentalista e dogmática. E aí você responde as perguntas baseado nessa sua perspectiva aí, no que você entendeu, né, na sua pesquisa. Pode ficar à vontade, porque não tem esse de certo e errado, né? A linha certa é essa, a linha errada é aquela. Tem a linha. Então é legal a gente aprender a identificar e também já ir começando a se situar em uma delas. Tranquilo, gente? Deu para entender? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação? Pode falar, agora é a hora. Professor, Sim. como é que o senhor está recebendo esse trabalho ainda? Pelo Zap mesmo ainda, normal? Pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, sinal de fumaça, psicografado, tanto faz. Eu sou um cara eclético, não tem problema. Vamos mandar Maravilha, tambor. Show, só não esquece de postar lá no grupo. Não, eu vou mandar, manda agora, que eu vou mandar os vídeos também. Fala, Francisco. Valeu. Como é que o cara mata Sábado com a manda o queixada, meu. hein? 1000 homens. Nossa. Como é que o cara mata, Fala, como é que o cara Francisco. mata mil homens com a queixada? Com a queixada de boi. Uma certa vez eu Então, estava lá né? no Nordeste. Uma certa vez eu estava no Nordeste, e o Nordeste é muito quente. E eu achei uma queixada de boi. Eu me lembrei do texto, né? Eu disse, olha só, a queixada de boi que Sansão matou 1000 homens. Aí, como estava bem seco, eu fui pegar a queixada, ela se quebrou todinha, mano. Então, Francisco, Entendeu? alguns vão dizer assim, isso é o poder de Deus, irmão, e tal. Essa resposta é de uma determinada linha. É isso que a gente tem que começar a avaliar, entendeu? Cada linha vai ter a sua perspectiva, a sua maneira de avaliar ou não. Rosilene, quer falar? Queixada. Pode falar. Fala, Rosilene. Não, igual a pedra que atingiu o gigante. Foi a pedra que matou aquele gigante. Exatamente, entendeu? Então, assim, cada linha vai nos dando, vai nos ajudando a ter perguntas, nem sempre respostas, mas cada linha vai levantando perguntas. E o que eu gosto da teologia é isso, é essa dinâmica das perguntas, é isso que faz a gente movimentar, né? Ah, tá, o boi antigamente era maior, era mais forte. Estava podre que você pegou. O boi antigamente era adamantio, era igual o que tinha nos ossos do Wolverine, adamantio, aí por isso que era mais forte. Tu Fala, tá muito Francisco. Marvel, cara. Quer falar, Francisco? Não, já falei. Já falou? Que a mão tá levantada. Vou tirar a mão, vou retirar a mão. Então, beleza, galera. É isso aí. Qualquer coisa, manda a dúvida aí. Vou postar agora o texto e os vídeos lá. Aí vocês dão uma olhada e vai mandando aí para mim. Beleza? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite a todos. Valeu, galera.